Olá, amigos e amigas fãs de Elvis Presley. Hoje, então, a parte 22 da nossa série que está retratando o ano de 1975 de Elvis Presley. Elvis, 1975, a série. Então, vocês estão lembrados que lá em janeiro, Elvis foi internado e passou no Hospital Batista quase 3 semanas. Quando ele estava quase obtendo alta, seu pai infarta e chega ao Hospital Batista e fica no quarto ao lado do quarto em que Elvis está ocupando. Quando Elvis vai visitá-lo, Elvis ficou apavorado. Seu pai reclama que a situação que ele está passando é culpa de Elvis. Mas então vamos ver por que Vernon Presley falou isso para seu filho. Na verdade, é aquilo que todo pai, toda mãe amorosa, todo pai amoroso que se preocupa com seu filho, cobra. Que eles ficam tão preocupados que acabam colocando a conta nas costas do filho pela sua preocupação. Só que o filho, às vezes, está só tentando viver sua vida. Mas o amor, às vezes, é tão grande e a preocupação causa tamanho desconforto, ficam aflitos. Bom, ser pai de Elvis Presley nesta época realmente também não era nada fácil, era bastante preocupante. Então, do livro Elvis, We Love You Tender, vamos saber como era essa relação pai e filho. O livro data de 1979, 1980, ok? Vamos ao texto. Aqueles últimos anos foram uma época de calamidade e dor para muitas das pessoas enredadas no mundo de Elvis Presley. E algumas seriam apanhadas na forte ressaca de seu declínio. Para Vernon Elvis Presley, isso mesmo, o nome de Vernon inteiro é Vernon Elvis Presley. Um homem que vivia para o filho, a vida se tornou uma questão de apagar incêndios. Ele tentou desesperadamente proteger Elvis de um mundo exterior que parecia prestes a engoli-lo por inteiro, mas o problema muito mais difícil era proteger Elvis de si mesmo. Vernon Presley pode não ter conhecido a extensão total dos problemas de seu filho, porque Elvis sempre teve o cuidado de poupá-lo de detalhes. Mas ele sabia que seu filho estava em sérios apuros. Dee Presley relembra momentos em que ele se sentiu com tanto medo e frustrado que desabou a chorar. Santo Deus, Dee, ele soluçava, quando se sentia perdido e desamparado. O que aconteceu àquele garotinho que eu conheci? Quase de imediato, quando Elvis voltou a se apresentar ao vivo, Vernon sentiu que era necessário estar com ele na estrada, tanto quanto possível. Tornou-se parte da equipe TCB, sujeitando-se às mesmas pressões, ansiedades e tentações, mas foi a sua profunda preocupação com Elvis que o manteve firme, mesmo antes de as coisas começarem a piorar. Então a relação pai e filho era muito, muito forte. Se você observar fotos desde o começo da carreira, você vai ver que lá estavam Vernon e Gladys. Após a morte de Gladys, Vernon permaneceu com seu filho.
Quando Elvis foi para a Alemanha, ele foi com seu filho. Elvis fez questão da presença do pai. Se você observar na época dos filmes, no set de filmagem, quando Elvis estava naquela cadeira de diretor, descansando, Vernon aparece também com ele. Eu separei algumas imagens da década de 70, quando então Vernon Presley fez questão de não largar seu filho. O amor de Vernon, o amor do pai de Elvis pelo filho, por isso então ele disse: eu estou aqui infartado por sua culpa, de tanta preocupação. No clipe a seguir, você verá a Luz, o pai de Elvis. Mesmo quando ele está escondidinho, ele está sempre ao lado do seu filho. Ele simplesmente não conseguia ficar sentado ao lado do telefone. Vivia apavorado em tempo integral. Conta Dee. Preocupado que algo terrível tivesse acontecido ou que Elvis fosse morto. Aquele era seu filho, seu único filho. Foi quando eu, de fato, comecei a entender por que Elvis jamais tinha crescido, amadurecido. Gladys nunca o deixava e Vernon também não. Ele ficava extremamente preocupado com ele. A verdade é que Vernon era o único que podia entrar no quarto e conversar com Elvis quando ele estava chateado. Ele conseguia acalmá-lo. Ele tinha que ficar ali e tentar manter tudo sob controle. E isso, literalmente, dilacerava o seu coração. Papai era a única pessoa certa naqueles momentos, a quem Elvis sempre podia se abrir sem preocupações, ecoa Rick. Houve coisas que aconteceram entre Vernon e Elvis que eu nem posso imaginar, e eu os conhecia muito bem. Ninguém interferia. Esposas, funcionários, família, ninguém. Entre aqueles dois, man,
porque se você se metesse, seria um grande aborrecimento. Vernon era a única conexão com Gladys, sua mãe. A portas fechadas em hotéis, no avião ou em casa, Vernon aconselhava o filho sobre tudo, orientando, consolando, censurando, sufocando os medos do filho e reforçando nele um forte sentimento de solidariedade familiar. No final das contas, observa Rick, Vernon não dava a mínima para ninguém além de Elvis, porque achava que todos se aproximavam apenas por conveniência. Se havia sanguessugas ao redor de Elvis, com certeza. Todos tinham seu preço, mas papai estava errado porque também havia pessoas em torno de Elvis que genuinamente o amavam. Isso se resumia ao fato de que os Presleys não confiavam em ninguém. Na estrada, a presença de Vernon Presley sempre foi um bom incentivo para seu filho, junto dando suporte, como diz Rick. No entanto, também houve atrito entre eles, e houve conflito quando Elvis fez coisas que Vernon criticava e se opunha por não serem do melhor interesse pessoal de seu filho. Quando ele notou Elvis se envolvendo com religiões orientais, no misticismo e no reino psíquico, por exemplo, ele ficou perturbado e deixou isso claro para seu filho. O dinheiro sempre foi um fator preocupante para Vernon Presley, o dinheiro de Elvis. Seu tempo na estrada permitiu que ele observasse em primeira mão como Elvis gastava seu dinheiro, e isso o horrorizou. Ele tentou o seu melhor para contê-lo. Vernon achava que era totalmente embaraçoso quando Elvis fazia aquelas coisas com seu dinheiro, diz Dee. Mas o que, de fato, o aborrecia era quando achava que Elvis estava tentando comprar amizade. Elvis sempre soube a diferença entre amizade verdadeira e lealdade comprada. Mas ele queria ter tanto amigos que parecia que seria capaz de qualquer coisa para isso. Às vezes, quando se sentia inseguro ou chateado, dizia para mim e para Vernon: "O que eu posso fazer, papai, se tudo der errado? Quem seria leal além de você?" Elvis tinha esse tipo de receio, e foi isso que despedaçou Vernon. Quando eles discutiam por dinheiro ou qualquer outra coisa, era explosivo, como costumava ser entre pai e filho. Mas o que podia piorar as coisas era a semelhança de temperamento, principalmente sua intensa teimosia. Elvis não precisava da aprovação de seu pai para nada que quisesse fazer. Mas a desaprovação de seu pai claramente o incomodava. Nós, aqui do canal, estamos trabalhando para manter acesa a chama e também os amigos Mabi Grava. Olá, querido amigo Vince. Tenho 61 anos, amo o Rei Elvis desde os 10 anos, ou seja, são 51 anos de paixão por este ídolo que nos deixou tão cedo. Me lembro do tempo em que morava em Sampa e me comunicava com Valteir Domingues Terciani. Guardo as cartas até hoje. Não tenho tantas relíquias como você, por isso adoro te ouvir, ver teus vídeos e você me passa credibilidade e é o que importa. Generalizar a dúvida e a mentira torna nossas vidas secas.
sem graça e sem sentido. Ver teus vídeos me faz rir, chorar, ficar triste, uma explosão de emoções, e isso me dá vida. Obrigado por existir. Nunca desista do seu canal Elvis Forever. Então, um grande beijo para você, minha amiga. Também Maria Zélia Gonçalves. Eu também tinha 12 anos quando Elvis partiu. Só vim conhecer melhor a vida de Elvis há pouco tempo. E foi através do seu canal Vince. E também sinto o mesmo que a Marlene. Às vezes até choro de saudade dele. Um grande abraço também, Maria Zélia. Bem, se você gostou deste conteúdo, se você gostou deste vídeo e está interessado em receber a notificação para a minha próxima postagem, então é necessário que você se inscreva neste canal, acione o sininho e, claro, se você puder, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe, comente, participe. Elvis Forever.